Sejam muito bem-vindos ao canal Pobre Milionário. Aqui nesse canal a gente tem uma filosofia de pague-se primeiro, ou seja, em vez de você esperar até o final do mês para ver o que sobra ou pagar todas as suas contas para depois ver o que sobra para você investir, crie uma disciplina de pagar-se primeiro, ou seja, se você tem um sonho para o futuro, uma meta de se aposentar com X idade, ou se você tem uma meta de viajar para tal lugar, ou ter uma condição financeira no longo ou médio prazo, pague-se primeiro, faça primeiro o seu aporte, primeiro o seu investimento. Para determinar quanto você precisa investir, você pode utilizar um Trade System. Posso deixar aqui em alguma parte desse canal um vídeo onde eu falo sobre isso, onde com uma meta estipulada você consegue definir ali qual tijolinho que você teria que colocar naquele momento, ou defina um valor fixo, que seja R$100, por exemplo. Eu vou investir todos os meses R$100. Investindo R$100 todos os meses você vai ganhar mais do que 1.200. Vou deixar aqui também um card para vocês onde eu estava falando sobre esse assunto, e tenha certeza que o mais importante da tríade juros compostos, prazo e aportes é o prazo. Ou seja, se você faz um investimento de R$300 por mês com 1% de rentabilidade durante 30 anos, você chegaria ao valor nominal de R$1 milhão. Quando a gente pega esse valor de R$300 por mês e faz vezes 30 anos, você teria investido R$100 mil e você teria ganhado R$900 mil de juros. Ou seja, o prazo é o mais importante. Então, o mais importante não é exatamente quanto você consegue investir, mas quanto você tem de disciplina para sempre investir durante um longo prazo, você fazer aportes regulares todos os meses. Isso faz toda a diferença. Então, nós estamos com esse canal há pouco tempo. Já deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário para a gente chegar a cada vez mais pessoas e educar cada vez mais gente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma educação financeira bastante precária. Então, faça a sua parte, comente aí no canal. Deixa aí seu comentário para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas e levar esse conhecimento, que é um conhecimento básico, porém, a maior riqueza que existe, na minha opinião, seria o conhecimento. Então, aqui no canal nós temos uma carteira, onde iniciamos em janeiro. Nós fizemos, então, um investimento em ETFs internacionais, na verdade, o VNQ, que a gente mandou R$1.500 para o exterior e mostrou o passo a passo. Vou deixar aqui também o card aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse vídeo. E fizemos também investimentos de R$100. R$100 em Itaú, R$100 em Tesouro Pré-Fixado 2028 e R$100 no Tesouro IPCA 2029, aproveitando essa taxa de IPCA mais 7, né, chegando ali próximo do 8% já. Para quem está um pouco mais de tempo no mundo dos investimentos sabe que essa taxa é excelente e eu não posso fazer indicação de investimentos, mas para mim, particularmente, eu acho bastante interessante. Hoje a gente vai fazer um aporte. Chegou março, primeira coisa que a gente faz, antes de gastar, antes de pagar cartão de crédito, saber quanto que vai sobrar ali para o combo, ou depende de qual o seu gosto, o que você faz para se divertir. A gente vai primeiro fazer o nosso investimento. Então eu posso vir aqui em adicionar ativo, mas no que a gente vai investir? Hoje eu vou fazer de uma forma diferente. A gente vai usar como base o ChatGPT e o DeepSeek, e aproveitando o hype aí, a fama, tá todo mundo falando agora de inteligência artificial, né, e do DeepSeek que chegou aí para bater de frente com o ChatGPT, conseguindo entregar mais ou menos o mesmo cálculo, o mesmo produto, porém com uma capacidade de processamento de dados muito menor do que a da OpenAI, né, que seria o ChatGPT. E então vamos ver o que ele sugere para a gente. Eu vou iniciar contando aqui a história, né? Falando que iniciamos uma carteira no canal do YouTube que se chama Pobre Milionário, aonde fazemos investimentos mensais com o intuito de chegar a R$100 mil. Essa é a nossa meta inicial do canal. Todos os meses, no início do mês, a gente vai fazer um aporte aqui na carteira. Eu tenho um Trade System em outro lugar, assim como eu deixei o card para vocês no início. Então eu já sei quanto eu preciso investir para chegar no tempo hábil aí nesse patrimônio. Já fizemos os seguintes investimentos. Estamos começando aí pelo DeepSeek, né? Se ele fizer um trabalho decente aí, a gente nem utiliza o ChatGPT, ou senão a gente pede uma segunda opinião para o ChatGPT. Então, fizemos R$1.528 de investimentos em VNQ, R$100 em Itaúsa 4, R$100 em Tesouro Pré-Fixado 2028 e R$100 em Tesouro IPCA mais 2029. Com base nesses investimentos iniciais, como poderíamos dar o próximo passo para alcançar nosso objetivo? Bom, vamos deixar aqui ele pensar no que ele vai responder para a gente, e a gente vai utilizar as ideias do ChatGPT para balizar as nossas decisões. O ChatGPT, o DeepSeek, ele não substitui um analista financeiro, mas ele pode fazer algumas análises e tornar mais fácil o trabalho. Então, em vez de você analisar um balanço inteiro, você pode perguntar para ele os indicadores e dar os indicadores, dar os números de uma empresa para ele,
e pedir para ele analisar, olha, o que isso aqui significa? Com base em todos esses números, o que você acha? Né? Então, ele está pensando aqui, a gente consegue ver aqui que ele está escrevendo aqui, né? Então vamos lá, qual que é a forma de pensar? Ok, esse usuário possui um canal no YouTube chamado Pobre Bilionário, ele está tentando construir um investimento, um portfólio de investimento de 100 mil reais, né? Ele já tem investimentos iniciais de R$ 1.528 em VNQ, já tem 100 em Itaúsa 4, e aí, com base nisso, vamos ver o que ele vai responder, e claro, né, assim, ele tem informações nem sempre tão atualizadas, então a gente vai verificar o que ele responde. Eu vou fazer isso também no ChatGPT para ver o que ele disse. Já liguei aqui o pensar antes de responder, né, que é o refletir, e vamos ver o que o ChatGPT fala para a gente. Inicialmente vamos no DeepSeek. Para alcançar o objetivo de 100 mil, sua carteira precisa de uma estratégia consistente, diversificação e disciplina. Vamos analisar sua situação atual e propor um plano. A gente tem o VNQ, né, 1.528,25, o Itaúsa R$100, o prefixado 2028 R$100. Ele até informa aqui, né, essa resposta é gerada por inteligência artificial, é apenas para referência, né, então que você precisaria consultar um profissional de investimentos, tá? Então, pontos de atenção. A carteira está concentrada em imóveis internacionais, é importante incluir mais classes de ativos e setores. O VNQ está em dólar, se o real se valorizar, o valor em reais pode cair, ou seja, se você acredita que no longo prazo o real vai valorizar mais do que o dólar, você precisaria ter uma posição maior em reais, né? E a sua moeda, onde você paga suas contas, é razoável que você tente acumular renda em real. A gente sabe que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Não é indicação de investimentos, mas eu particularmente acho que no longo prazo o dólar sempre tende a performar melhor do que o real, apesar de existirem períodos onde o real performa mais do que o dólar. O Tesouro Pré-fixado 2028 garante retorno fixo, mas representa apenas 5,7% da carteira. A alocação de ativos sugere uma divisão 60% renda variável, 40% renda fixa para equilibrar o risco e retorno. Classes de ativos. Então, renda variável, ações, Itaúsa 4, Vale 3, ETFs, IVVB 11, REITs, VNQ. Renda fixa, Tesouro Pré-fixado, CDB e LCI e LCA. Ajustes imediatos. Aumentar a exposição em renda fixa. Aloque mais em Tesouro Pré-fixado ou CDBs para reduzir a volatilidade. Diversificar renda variável. Adicione ações de outros setores, como commodities, varejo e energia. Inclua ETFs globais, como IVVB 11, que replica o S&P 500 em reais. Reduzir risco cambial. Limite VNQ a 10-15% da carteira, compense com ativos em real. Ou seja, todos os aportes que você for fazendo, eles vão diminuindo a exposição que você tem em VNQ. Eu vejo muitos iniciantes, assim, eu tenho dado uma olhada aqui em alguns comentários do próprio Investidor 10 e vejo muitos iniciantes, assim, com 2-3 mil reais de patrimônio e com 40 ativos na carteira. Para mim não faz muito sentido. Se você tem pouco dinheiro, não tem ainda por que você fazer uma carteira mega diversificada. Se você tiver aí alguns poucos ativos, já é o suficiente para você aproveitar o melhor da diversificação. Compense com ativos em real. Para chegar a 100 mil, calcule o valor mensal a investir usando a fórmula de juros compostos. Então ele dá até uma dica aqui, né, que o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais R sobre N. Dá para a gente fazer isso aqui de uma forma mais fácil no Excel, mas o cálculo é mais ou menos esse aqui mesmo. Retorno anual esperado, 8% ao ano, média histórica de ações, mais renda fixa. Prazo, 5 anos, 60 meses. Acho um prazo um pouco apertado aí, né? Então, a parcela mensal, né, você teria que investir pelo menos R$ 1.200 mensais em 5 anos. Se não for possível aportar R$ 1.200, estenda o prazo para 7 a 10 anos, aumente o retorno, foca em ações e ETFs de crescimento. Achei legal as alternativas aqui que ele fornece pra gente. Então, exemplo de alocação mensal. 30% em Itaúsa, R$ 360. E aí, nesse caso aqui, eu já não gosto muito. Ele falaria, então, para você fazer todos os meses, você faz R$ 367 de Itaúsa, você faz R$ 240 de IVV, você faz 480. Sendo que você pode pegar o seu aporte do mês, comprar aquele ativo que está mais defasado na sua carteira, e no mês que vem você compra o próximo. Isso vai sempre te dar a oportunidade de comprar o melhor ativo daquele mês, ali, o ativo que está mais interessante, né? Apesar de market time ser uma coisa que não funciona muito bem, se naquele momento você tem um dinheiro para investir, é melhor que você invista no que está mais defasado, né? E se está mais defasado é porque provavelmente caiu mais. Se você acredita naquele ativo para o longo prazo, não vejo como um problema. Monitoramento e rebalanceamento. Trimestralmente, verifique se a alocação está dentro dos percentuais definidos. Aqui ele já fala isso, né? Anualmente, ajuste aportes conforme mudanças do mercado ou renda. Risco a gerenciar. Câmbio. Hedge com ETFs e real. Hedge é defesa, no caso, né? Você está protegendo a carteira. Volatilidade, mantém a renda fixa para amortecer quedas. Prefira títulos com liquidez diária, como o Tesouro Selic. Não acho interessante, a menos que seja para sua reserva de emergência. No caso da carteira do canal, ela não precisa de uma reserva de emergência, até porque a gente está
colocando uma parte apenas do patrimônio. Mas se você for fazer de forma particular, sim, é muito importante que você tenha pelo menos umas 6 vezes o seu custo mensal numa reserva de emergência, porque na dor de barriga, né, a primeira coisa que você vai fazer é vender os seus investimentos e muitas vezes não vai ser num bom momento, né? Com aportes mensais de 1.200, uma carteira diversificada é possível atingir 100 mil em 5 anos. Se o valor for menor, ajuste o prazo ou aumente a exposição em renda variável, mantenha a disciplina e evoque o poder dos juros compostos. Achei bem bacana aqui a ideia do DeepSeek, achei tudo muito sensato aqui, né? Apesar de que você tem que tomar as suas próprias decisões. Então, a princípio aqui, ele não deu muita dica não do que a gente pode fazer. ChatGPT. Com os investimentos iniciais de VNQ, Itaúsa e Tesouro, vocês já começaram a montar uma carteira diversificada envolvendo a renda variável, renda fixa e até uma exposição internacional através do VNQ, focado em imóveis nos Estados Unidos. Então, já deu para ver que ele sabe do que a gente está falando. Para dar o próximo passo, rumo aos 100 mil mensais, algumas estratégias podem ser consideradas. Revisão da alocação e diversificação, analisar o risco, diversificação de ações. Se vocês quiserem, gente, pode dar um pause aqui e ler tudo, tá? Eu não vou ler tintim por tintim, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, diversificações de ações e ETFs. Além do Itaúsa, vocês podem considerar adicionar outros papéis, como o BOVA11, que cubram uma gama maior de setores. Revisitar a exposição em renda fixa, né? Manter uma fatia em tesouro direto prefixado e IPCA pode ser importante. Planejamento de aportes mensais, estabelecer uma meta de contribuição, reinvestir os rendimentos. Estratégia de longo prazo, rebalanceamento, considerações adicionais. Então, por enquanto aqui, então, ele não deu a resposta que a gente quer. Ok, analise a carteira atual, que ainda está no início e bastante concentrada em VNQ. Como já possuímos grande parte da carteira no exterior, vamos focar em investimento no Brasil. Dito isso, qual a sua sugestão para o aporte de março, que vai girar em torno de R$ 850? Então ele está refletindo, vamos ver o que ele vai dizer, ele está analisando a nossa carteira, considerando que a carteira atual já está muito concentrada no VNQ, trazendo aí uma exposição internacional que você já possui, faz sentido para diversificar e fortalecer a atuação no mercado brasileiro, incrementar tanto renda variável nacional quanto a renda fixa, com um aporte de cerca de R$ 850 para março. Vamos lá, proposta de alocação, renda variável, ETF de ações brasileiras, o BOVA11, aproximadamente R$ 400. Motivo: o BOVA11 oferece uma exposição ampla ao Ibovespa, representando uma cesta diversificada de ações de grandes empresas do Brasil, que contribui para o risco concentrado e aproveitar para o potencial de valorização do mercado. Faz sentido essa sugestão dele, porém, o BOVA11, ele é, igual eu falei, ele é muito concentrado em Petrobras e Vale, né? Então a gente consegue selecionar empresas específicas ali que tenham bons resultados sem necessariamente pegar essa cesta inteira, porque é aquela história da caixa de bombom, né? Você compra aquela caixa de bombom que vem ali o sonho de valsa, vem ali os bombons que você mais gosta. Já é uma caixa que já vem todos os chocolates, porém vem chocolates também que você não gosta tanto. Então, ações individuais, Itaúsa 4, aproximadamente R$ 150. Motivo: vocês já iniciaram com Itaúsa, aumentar essa posição pode fortalecer a aposta no setor financeiro. E renda fixa, tesouro pré-fixado ou tesouro IPCA, aproximadamente R$ 300. Motivo: mesmo já tendo uma posição pequena em títulos, ampliar a parcela de renda fixa ajuda a suavizar a volatilidade da carteira e a garantir uma base mais segura, além de possibilitar o reinvestimento dos juros no longo prazo. Considerações adicionais: rebalanceamento do perfil de risco, diversificação e exposição setorial, custos e impostos. Verifiquem as taxas de corretagem e etc. Bom, se vocês verem alguns outros vídeos aqui do canal, vocês vão perceber que eu estou falando bastante de tesouro, até por uma questão de ser um canal mais focado a um público mais iniciante, né? Apesar de que isso é um foco inicial, né? Mas eu tenho falado bastante de tesouro direto porque, além dele ser um investimento para um público iniciante, é um investimento que não demanda tanto conhecimento assim, apesar de ter a questão de marcação ao mercado e etc. Você consegue travar taxas muito interessantes assim. Vocês já devem ter visto eu falando isso algumas vezes, mas para quem está um pouco mais de tempo no mercado, vai saber que essa taxa de IPCA mais 7,5, mais 8 que já chegou, acima de 6 na verdade, já é uma taxa muito boa e em qualquer momento, assim, a gente sabe que a política no Brasil não é uma questão simples, só que assim, em qualquer momento que os investidores internacionais e o próprio brasileiro ficar um pouco mais otimista, então de repente uma troca de governo, de repente um ajuste ali fiscal, parece uma coisa muito distante inicialmente, né? Mas qualquer coisa que for um pouco mais otimista para o Brasil,
Brasil, essas taxas você pode ganhar muito dinheiro ou esperando, né, até o final, ou até mesmo ganhando ali com a questão de marcação ao mercado. Atualmente, na minha carteira particular, eu não possuo um tipo de tesouro, que é o tesouro que a gente vai falar hoje também, e depois a gente vai perguntar lá para o ChatGPT o que ele acha. Vamos lá então. Então você tem os principais títulos: o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA. Se você quiser saber um pouco mais desses tesouros, as características de cada um deles, vou deixar um card aqui, ou aqui, não sei qual dos dois lados, para que você aprenda um pouco mais sobre essa parte básica desses investimentos em tesouro direto. E agora você também tem um Tesouro Renda Mais, que é um tesouro focado em aposentadoria. Não necessariamente aposentadoria, mas assim, inicialmente, eu vou deixar aqui mais ou menos uma ideia básica de como ele funciona. Você escolhe uma data, né? Então digamos que você escolhe, então nós estamos em 2025, digamos que você queira se aposentar daqui 15 anos, em 2040. O que você faz? Vamos simular aqui. Então eu tenho 40 anos e quero me aposentar com 55 anos, então são 15 anos. Digamos que eu quisesse uma renda extra de 5 mil reais. Quanto eu tenho para investir agora? Eu vou colocar 900 reais, que é quanto a gente vai fazer de aporte hoje. Descobrimos o melhor título para você. Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra 2040. Ele está pagando atualmente uma rentabilidade que é IPCA mais 7,43. IPCA é a inflação e ele paga mais 7,43 de juros reais para você, que seria os juros acima da inflação. Ou seja, para quem é um pouco mais velho igual eu, você sabe que antigamente, por exemplo, o Kinder Ovo era R$1. Então, o litro do leite era 80 centavos, o litro da gasolina era 80 centavos, o botijão de gás era menos de R$10. Hoje não é bem essa situação, então você paga hoje R$100, dependendo não sei como é que está na sua cidade, mas você paga R$100 no botijão de gás. Então, o dinheiro ele desvalorizou demais, isso tem uma série de questões, eu não quero ficar muito técnico aqui nesse vídeo, mas tem uma série de questões que faz com que a nossa moeda perca um pouco do valor, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um título que ele vai pagar para você o valor real. Então, quando eu coloco que eu quero ter uma renda de 5 mil reais, teoricamente, daqui 15 anos eu vou ter poder de compra, né? Então, teoricamente, se hoje 5 mil reais compra... O que compra hoje 5 mil reais? Jéssica, o que dá para comprar com 5 mil reais? 5 mil reais. Uma lave-seca, uma boa lave-seca. Uma lave-seca. Uma geladeira... Depois eu vou pesquisar e vou colocar aqui no vídeo, se dá mesmo, hein? Eu acho que uma geladeira boa, a inverter não, porque a inverter deve estar um pouco mais cara, mas uma boa geladeira deve estar nessa faixa. Uma TV também bem boa, vários perfumes. Não sei, acho que é isso. Certo. Obrigado. Nada. Então é isso, pessoal. A ideia é a seguinte, que daqui 15 anos eu compre exatamente essa lave seca e eu compre exatamente essa televisão boa e exatamente esse tanto de perfume que ela citou no vídeo. Então vamos lá. Você precisa ter na sua aposentadoria 270 títulos do Tesouro Renda Mais para receber 5 mil de renda. Vamos manter esses 5 mil por uma questão educacional, mas teoricamente eu teria que dividir esses 5 mil por 0,85, porque a gente vai pagar 15% de imposto, tá? Então eu teria que conseguir, na verdade, 5.882, porque esses 882, teoricamente, eu vou pagar de imposto, que eu vou pagar 15% para o governo. Ou seja, você empresta dinheiro para o governo, ele fica com seu dinheiro, faz outras coisas e ainda cobra o imposto de você de novo sobre o valor que você está emprestando para ele. Então, precisaria de 270 títulos para receber 5 mil extra por 20 anos. O que acontece, então? Daqui 15 anos é 2040, né? Então, daqui 15 anos é 2040, você vai receber 5 mil reais por 20 anos até 2060, tá? Dependendo da sua idade, se você planeja receber por mais tempo, teria que fazer algum jogo ali, de repente comprar um de 2040 e também um de 2060, até porque o de 2060 ele seria bem mais barato, né? Você tem 20 anos a mais ali para o seu dinheiro ficar rendendo juros compostos. Continuando, então, receberia então 20 anos de 5 mil reais a partir de 15 de janeiro de 2040. Com o valor de 900 reais, você já larga na frente com 1,09 título. Assim, você precisaria comprar 1,52 títulos por mês até sua aposentadoria. Hoje, 1,52 títulos custam aproximadamente R$ 1.251. Olha, se você for pensar que você vai pagar R$ 1.200 durante apenas 15 anos e já vai receber um salário de 5 mil, a gente passa 35 anos pagando ali, depende do seu salário, você paga 400, 500 reais todos os meses, para lá na frente você ter uma aposentadoria, se é que a gente vai ter essa aposentadoria, né? Então, teoricamente, nem precisaria
existir uma previdência que seja deficitária, que traz um grande custo aí para o Tesouro Nacional. Então, vamos levar essa informação para o ChatGPT e falar: pensei em, neste mês, adquirir um título Tesouro Renda Mais, rentabilidade IPCA mais 7,43, conversão 2040, vencimento 2059. Um título custaria então R$ 823. A gente pretende comprar 890 nesse mês. Vamos ver o que ele acha. Investir no Tesouro Renda Mais pode ser uma excelente estratégia para fortalecer a parte de renda fixa da carteira e principalmente para quem já tem um horizonte de longo prazo voltado para a aposentadoria. Veja alguns pontos. Proteção contra a inflação, né? Se quiser, a gente pode pausar aí para ler, tá? Horizonte de longo prazo, aporte alinhado. O preço do título 823 está próximo do aporte disponível de 850, permitindo que maior parte do valor seja alocado nesse ativo. Na verdade, não tem nada a ver, né? Porque se ele é fracionado em 100 partes, a gente pode comprar a parte fracionada, não é obrigatório que você invista esse valor cheio. Pontos de atenção: liquidez, né? É um título de longo prazo, a venda antecipada pode resultar em variações de preço. Diversificação, né? Então, embora interessante aumentar a exposição em ativos brasileiros, mantém alguma diversificação entre renda variável e outras classes de ativo. Se o seu objetivo é construir uma base sólida para a aposentadoria e você está confortável com a menor liquidez desse tipo de título, o Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra pode ser uma ótima escolha para esse aporte. No entanto, continue avaliando o perfil de risco e a diversificação da carteira para garantir que todos os ativos se complementem e que você esteja protegido em diferentes cenários de mercado, certo? Então, na verdade, assim, ele fica bastante em cima do muro, né? Ele não fala nem que sim, nem que não, até porque ele não é um analista financeiro, ele não pode dar dicas, né, de investimento. Então, assim, hoje a gente tem uma meta de R$100 mil na carteira do canal. Espero que a gente alcance bem antes desse prazo de 2040. Inclusive, aqui no Investidor 10, nós temos uma parte de metas, né? Onde a gente já inseriu aqui uma meta de R$100 mil e a gente estaria concluindo essa meta em julho de 2037. Ou seja, se lá na frente a gente tiver uma outra meta, de repente de 500 mil ou de 1 milhão na carteira do canal, a gente pode utilizar a renda que esse título vai gerar 20 anos ali para frente e todos os meses a gente vai ajudar no aporte, né? Então, por exemplo, se depois dos 100 mil eu tivesse uma meta de 1 milhão, é uma meta um pouco mais pesada, então a gente já teria uma ajuda financeira para fazer os aportes mensais. Atualmente a gente chegou a somente 1,91% da nossa meta. Então, sem enrolação, vamos lá para fazer o nosso investimento. Será no Tesouro Direto, será nosso primeiro investimento em Renda Mais. Eu vou optar por um investimento de 10 anos no Tesouro Renda Mais 2035 e a partir de agora, sempre que eu quiser comprar esse Tesouro Renda Mais, eu sempre vou fazendo 2035 e aí quanto mais títulos a gente acumular, maior será o valor que a gente vai começar a receber a partir de 2035. Atualmente temos taxas muito boas, é bastante a pena. Bom, o preço dele então é 1.156. Eu não vou querer um título inteiro. Como a gente queria um investimento um pouquinho menor do que R$900, a gente vai comprar então 0,77, o nosso investimento mensal da carteira. Se mantiver esse preço do título em R$1.156, gastaremos R$890. Vamos adicionar esse título. A data precisa ser menor do que a data de hoje. Vamos inicialmente então colocar no dia 3 e depois a gente faz essa alteração no dia que fizermos essa operação direto na corretora, pois mostro para vocês então o passo a passo também de como fazer essa compra. Vamos aguardar aqui que esse investimento seja consolidado aqui na carteira do Investidor 10. Então ele já foi consolidado, né? Ele já mostra aqui pra gente então um Tesouro Direto, 3 títulos, né? A gente tem pré-fixado 2028 R$100, IPCA mais 2029 R$100 e agora a gente faz então R$873, né? Vamos ver se isso aqui, essa diferença é spread, se é taxa, o que está acontecendo quando a gente informar aí o valor exato dessa compra. Com isso, então, nesse momento, a gente chega a um patrimônio de R$2.700, é apenas o segundo mês dos nossos investimentos nessa carteira. Então, 38% é tesouro, 3% são ações, né, que são R$100 na Itaúsa e 58% são ETFs internacionais, no caso o VNQ. Vou deixar o card aqui para você saber como investir em mais de 10 mil imóveis com valores aí baixos, né? No caso eu fiz R$1.500, mas você pode fazer muito mais baixo que isso, de acordo com sua capacidade de investimento. Pessoal, chegamos aqui então para fazer o nosso investimento do mês. Como eu disse para vocês anteriormente,
eu utilizo um Trade System que me mostra quanto eu tenho que investir, em qual categoria eu preciso investir. Vou deixar um card aqui em cima para vocês mostrando como que eu faço, como que eu determino essas metas e vamos lá. Então vou investir hoje no Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2035. A minha meta inicial é de R$880, então vai bater aqui R$879. Esse aqui vai ser o nosso investimento do mês para a carteira de investimentos. Então vamos colocar a nossa senha, investimento solicitado. Então já caímos aqui direto para boletas pendentes. A gente tem aqui então o nosso título pendente para executar no próximo dia. Vamos lá para a nossa meta. Com isso, então, atingimos 2,78% da nossa meta. Falta agora 97 mil. Vamos editar a meta. Aqui eu estou informando, então, que a gente vai conseguir uma rentabilidade anual de 11,5%. Isso porque, atualmente, a gente tem uma taxa Selic de 13,25%. Se você investir de forma básica em um título da Selic, por exemplo, né, claro que não vai se manter essa taxa por longos períodos, ou ela sobe ou ela cai, mas seria isso vezes 0,85, 11,26, né? Então, esse foi o nosso segundo mês aqui na carteira do canal, fazendo esses investimentos regulares, né? A gente espera chegar a R$100 mil aí no prazo mais curto possível. Quero que você faça parte dessa jornada. Então, comenta aqui embaixo, eu me pago primeiro, se você vai começar a investir antes de pagar as contas nesse mês. Não precisa ser muito, não precisa ser R$1.000. Se você ganha R$3 mil, por exemplo, se você conseguir investir R$200, R$300, já é muito importante para o seu futuro, para você ter uma renda passiva, para você ter uma qualidade de vida melhor no futuro. Então não se esqueça de se inscrever para no mês que vem você ter acesso a qual será o nosso investimento. E deixa aqui também qual que é a sua sugestão com base na carteira que a gente está formando. Inicialmente a carteira não vai fazer muito sentido mesmo, né? Então eu fiz um investimento de R$1.500 no exterior e fiz um investimento de R$100 em Itaúsa, ela vai ficar totalmente desbalanceada nesse começo, mas aos poucos a gente vai dando o rumo certo aí para essa carteira. Se você gostou, então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, segue aí o canal. Qualquer comentário que você fizer nesse vídeo vai me ajudar muito, né? A gente está iniciando o canal apenas e a nossa ideia é chegar cada vez em mais pessoas. É isso aí, até a próxima, um abraço a todos.